Cara, eu não planejei esse vídeo, simplesmente sentei aqui, montei algumas coisas que ficavam visualmente agradáveis para vocês, deixei meu setup de fundo. E para quê? Para responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, que é como eu virei desenvolvedor sênior aos 23 anos. E não sou nenhum gênio, não fiz nenhuma faculdade top, também não tive network com pessoas famosas. Vou mostrar simplesmente para vocês a realidade, as decisões que eu tomei, os processos que aconteceram, os caminhos que eu escolhi até chegar aqui hoje, e espero que ajude você, caso você esteja entrando na área agora, ou você queira uma promoção, ou você almeje o cargo de sênior. Então, se você é essa pessoa aí, então senta a bunda na cadeira, que esse vídeo é pra você e eu vou tentar te ajudar o máximo possível nele aqui. Bom, eu vou tentar trazer de maneira resumida a minha trajetória até esse momento aqui, né? E basicamente eu comecei na programação em 2016, tá? Quando eu fiz um curso técnico. E nesse curso técnico foi onde eu tive o contato inicial ali com a programação, né? Era um curso de tecnologia da informação. Então eu tive o contato ali com HTML, CSS, JavaScript de maneira mais cru mesmo, né? Não tinha nada muito uau, não tinha um React da vida. E foi onde eu tive esse primeiro contato ali. Eu lembro até hoje que eu fiz um projeto, né, para entregar para esse curso técnico e tipo assim, eu tinha 24 horas para fazer esse projeto porque a gente demorou, eu tinha um grupo e a gente demorou para entregar. E eu basicamente virei a noite programando, consegui fazer o projeto com HTML, CSS e JavaScript e consegui entregar. E a gente tirou uma boa nota no curso técnico. Então assim, para mim foi uau. E aquela noite para mim foi muito divertida. Foi como se eu estivesse fazendo algo sem esforço, sabe? Sem aquele processo de, nossa, eu preciso fazer isso aqui. Não, foi bem tranquilo. Consegui fazer, gostei muito do processo até terminar toda a página. Foi uma página ali, uma página introdutória, como se fosse um blog, né? Um modelo de um blog, com menus e etc. E foi muito legal fazer aquilo. E após aquele curso técnico, né? Eu acabei deixando um pouco a programação de lado e só voltei a estudar novamente em 2020. Né? Então, em 2020 eu voltei a estudar de fato, porém naquele meio período eu estava fazendo alguns freelances, né? Então eu vendia algumas landing pages para pessoas que me pediam, né? Páginas desenvolvidas ali em HTML e CSS, coisa simples, sem nada demais, e conseguia faturar uma graninha, né? Eu lembro até hoje que eu vendia aquilo a tipo 150, 200 reais, porque eu não sabia o real valor da programação, eu achava que era algo muito de boa, né? Então foi assim esse processo. Em 2020 eu voltei a estudar, porque de fato eu queria ingressar na área, e foi quando eu lembrei daquele projeto que eu fiz para o curso técnico, na qual eu passei a noite inteira programando e gostei daquilo, né? Tipo, não foi cansativo para mim. Então eu pensei, pô, eu quero aquilo para minha vida. Então eu estudei em 2020 e em 2021 foi quando eu obtive a minha primeira oportunidade de trabalho como desenvolvedor front-end júnior. E como eu estava ali nessa empresa, né, como desenvolvedor júnior, recém-contratado, eu não sabia muito bem o que fazer, né? Eu ficava meio que perdido em alguns processos. Meu código era uma merda, eu não sabia muito bem como pedir ajuda às pessoas. Eu acabava ficando muito perdido, né, nos processos, né, porque era comum, né, você ser um desenvolvedor júnior. A empresa, quando ela te contrata como desenvolvedor júnior, ela não espera que você vai entregar absurdos ali. Ela sabe que ela te contratou para aprender, né? Basicamente é isso. E após um ano trabalhando nessa startup, eu recebi uma proposta para virar desenvolvedor pleno, front-end pleno, e na qual essa proposta foi quase irrecusável, porque ela ia dobrar o valor do meu salário como júnior, e foi uma proposta muito boa, porque ela chegou no momento em que eu estava mais precisando desse up, né, no salário e tudo mais. Eu nunca, quando eu entrei na programação, eu não visava salário, tá? Mas conforme foi passando o tempo, as contas vão chegando, obviamente que você tem que prestar mais atenção nisso, né? O valor que você recebe, se está agradando, se está te agradando, se não está. Óbvio que é tudo correlacionado, mas enfim. Então eu recebi essa proposta, fui trabalhar como desenvolvedor pleno e nessa empresa eu fiquei por 2 anos e meio como desenvolvedor pleno. E nesses 2 anos e meio que eu tive nessa empresa, eu basicamente consegui virar uma chavinha na qual foi praticamente um tapa na minha cara, para que eu pudesse entender algumas coisas, tá? Primeira delas, a faculdade ela nunca vai te trazer 100% do conteúdo, você tem que estudar por fora. Você precisa estudar por fora. A faculdade traz conteúdos muito rasos, tá? Apesar de ser bons conteúdos, mas são conteúdos rasos e que acaba se distanciando um pouco da realidade. Mas o que foi esse tapa na cara que eu tomei? Eu comecei a perceber que ser bom tecnicamente não era o suficiente para o crescimento na minha carreira. Bom, e a virada veio quando eu deixei de pensar como desenvolvedor executor, né, aquela pessoa que só quer fazer e entregar o mais rápido possível, e passei a pensar como uma pessoa responsável pelo produto. Né? Então,
eu comecei a ter mais noção sobre o produto, saber o que o cliente espera daquele produto. Então, eu comecei a me tornar o dono daquela parada. Então, eu parei de ser aquele cara que só cumpria as tarefas, só pegava o card, fazia o que precisava ser feito ali. E aí eu passei a ajudar no produto. Então, eu questionava as coisas que estavam sendo acontecidas. Eu comecei a propor coisas novas, né, oportunidades, saídas e possibilidades para o desenvolvimento daquele produto. E isso acaba que muda tudo, né, porque você deixa de ser simplesmente uma pessoa que só executa tarefas e você começa a pensar como dona daquele produto. Então você começa a ter uma visão mais macro dos processos. Você se preocupa como o cliente vai visualizar o produto, você se preocupa como o cliente vai navegar naquela interface. E outra coisa que me ajudou bastante foi começar a ajudar outros desenvolvedores, né? Então, eu comecei a fazer code review de outras pessoas, pedia para que essas pessoas fizessem os code reviews dos meus códigos para ter a possibilidade de uma opinião externa para uma melhoria. Comecei também a escrever documentações, deixar o processo mais organizado. Então, sem aquela bagunça de, deixa que isso é serviço de outra pessoa, sabe? Então eu comecei a fazer algumas coisas para deixar o processo organizado, porque isso também agilizava o meu trabalho no final das contas. E de repente meu nome começou a ser lembrado pelas pessoas, então eu estava sendo requisitado para reuniões técnicas, eu estava sendo requisitado para reuniões estratégicas sobre o produto, minha opinião começou a ser muito mais valorizada pelas pessoas que trabalhavam comigo naquele momento, porque elas entendiam que tipo, pô, cara, esse cara tem um feeling que a gente precisa. E foi aí que eu tive a grande percepção de que não é sobre saber tudo, é sobre mostrar que você está pronto para receber mais responsabilidades quando for preciso. E nisso eu consegui me sair muito bem, né? Porque eu conseguia receber responsabilidades e conseguia devolver essas responsabilidades com êxito. Bom, mas nem tudo são flores, né? Eu também cometi erros nessa trajetória e eu quero compartilhar eles aqui com vocês para que sirva de aprendizado para vocês também, né? E caso vocês tenham qualquer dúvida, dica ou pergunta, deixa aí nos comentários já que eu vou responder todos vocês, fechou? Bom, o primeiro erro que eu cometi foi quando eu virei pleno, né? E eu estava ali há um ano já como desenvolvedor pleno e eu achava que o conhecimento em programação era o mais valioso. Era tipo assim, eu preciso me desenvolver só em conhecimento técnico. E eu estava completamente errado, porque eu acabava não sabendo me vender, né? Então, às vezes eu chegava na daily, não conseguia explicar muito bem as tarefas que eu estava executando e parecia que eu não estava contribuindo, parecia que eu era como se fosse um peso ali que, tipo, cara, apesar de eu saber entregar uma baita interface, entregar uma otimização excelente para o site, mas eu não sabia vender aquilo para minha própria equipe. E, infelizmente, o corporativo ele é assim. As pessoas que conseguem se vender são as que saem na frente. E o que eu falo com se vender não é contar mentiras, mas é você saber formular frases de uma maneira onde pareça vantajoso para você, né? Então, tipo, cara, montei essa mesa do zero. Eu não vou falar só que eu montei a mesa e foi fácil de fazer. Você tem que dar aquela ênfase no processo, que só é fácil porque você sabia como fazer. Então você tem que dar essa ênfase, sabe? Se chegasse qualquer pessoa que não sabe montar uma mesa, ela não saberia por onde começar, quais os processos. E você que é um desenvolvedor, você tem que saber que o seu conhecimento ele é muito rico, ele é muito válido. Tá? Então, você só faz isso que você faz porque você já tem muita prática, você já tem muito tempo, tá? Então, saiba se vender. Bom, o segundo erro que eu cometi foi esperar demais para me expor. O que eu quero dizer com isso? Eu esperei demais para tentar me arriscar, né? Então, para tentar opinar em momentos, para tentar trazer resoluções para problemas. Então, eu demorei demais para fazer isso. Era como se eu tivesse medo de me comunicar, de conversar na reunião e das pessoas acharem que o que eu estava falando era errado, sabe? É o famoso medo de errar, de fato. Eu tive o medo de errar. Então eu só comecei a crescer de verdade quando eu comecei a me expor mais. Então quando eu comecei a dar opiniões, por quê? Quando você erra é quando você aprende. Então, às vezes eu dava uma opinião que não era válida para o projeto e às vezes outra pessoa me corrigia. Então eu tinha aquela visão da outra pessoa também. Então isso acabava me ajudando na evolução pessoal e profissional. E entendam, o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então se você demorar para se expor, se demorar para impor uma opinião sua, mais demorado é para você aprender, tá? Porque quando você compartilhar algo e outra pessoa te corrige, você está compartilhando o seu pensamento, aquela pessoa está compartilhando dela. Com isso você tem várias conclusões, você pode chegar a N situações.
tá? Então, compartilhe. O compartilhamento, ele te ajuda a crescer muito rápido, né? Então, você consegue absorver muito mais coisas. Bom, e agora eu vou tentar deixar aqui para vocês 3 dicas rápidas que me ajudaram bastante nesse processo. Primeira delas, entregue valor antes que seja pedido, tá? Então, você tem que ser uma pessoa que tem que entregar algo antes que as pessoas peçam. É o famoso proativo, né? Então, você tem que ser proativo, principalmente quando você está no começo da sua carreira, tá? Mas, pelo amor de Deus, seja o proativo inteligente, não seja o proativo burro, tá? Faça coisas que são válidas. Ah, e tá com medo de fazer, cara, pede uma opinião para alguém mais experiente, pergunta se aquilo é válido. Se a pessoa que falar que é, pronto, acabou, você faz, tá? Mas não seja o proativo burro. O proativo burro, ele mais atrapalha do que ajuda, tá bom? Então, seja o proativo inteligente. Viabilize as melhores coisas, os melhores momentos, saiba se posicionar nos melhores momentos, e peça ajuda sempre. Isso vai te ajudar bastante para que você entregue valor antes que seja pedido. Cara, segunda dica, comunique-se sempre que você puder, tá? Se você travou num processo, se você precisa da ajuda de outra pessoa, se você não está entendendo algo, se comunique. Pelo amor de Deus, a comunicação, ela é uma das coisas primordiais quando você está trabalhando com programação, porque você trabalha com squads. Então, você trabalha com outros devs, você trabalha com pessoas de negócio. Então, essa comunicação pode tanto te ajudar como ajudar o próximo. Às vezes você pode compartilhar uma informação que é útil para outra pessoa e aquela pessoa pode compartilhar algo que é útil para você. Então, se comunique sempre. Terceiro ponto, muito importante esse, entenda sobre o produto que você está desenvolvendo, tá bom? Quando você entende sobre o produto, sobre quem é o cliente, sobre o que aquilo afeta, o que aquilo traz de benefício, você consegue desenvolver melhor, você consegue ter uma visão mais macro dos processos, tá? Então você tem mais pontos ali para serem aproveitados, tá? E não só o conhecimento técnico, tá? Então você começa a ter conhecimentos negociais. Isso também te ajuda quando você vai para uma reunião com o pessoal negocial, com o pessoal de negócio, e consegue conversar tete a tete, sem ficar falando muito tecniquez, tá? Então, a comunicação, que foi o ponto que eu citei antes, ela é muito válida, mas por favor, saiba se comunicar também, tá? Não queira trazer pontos técnicos para uma pessoa que não é técnica, ela não vai te entender e vocês não vão sair do lugar, tá bom? Então, pratique essa comunicação, saiba dialogar com pessoas diferentes, saiba tentar explicar a mesma coisa para vários tipos de pessoa. Bom, e a quarta dica que eu quero trazer de bônus aqui para vocês é sobre o mundo corporativo. Então, é sobre todas as empresas, sobre o mercado de trabalho, etc. Não espere que o mercado de trabalho vá chegar em você e vá te promover de livre e espontânea vontade. Não. Você tem que ir atrás e você tem que, cara, bota a faca no pescoço da galera e fala, cara, eu quero receber X porque eu estou entregando Y. É isso. É mostrar o seu valor. Se você não sabe quanto você vale, a empresa não vai te pagar mais. Entende? Então, saiba se vender, saiba entender que o corporativo não está nem aí para você, tá bom? Todas essas dicas que eu deixei aqui é para você ser um profissional melhor, tá? Então, para que você consiga agregar valor e consiga ser visto sem precisar enfiar essa faca no pescoço. Mas em muitos momentos você vai ter que enfiar essa faca no pescoço de alguém para ser promovido ou para obter uma oportunidade melhor, tá? Que nem sempre só ser um bom funcionário, entregar boas coisas, entender de negócio, ser comunicativo, vai te ajudar, tá bom? Às vezes você tem que ser, de fato, um mercenário. Bom, enfim, é isso. Não tem fórmula mágica. É só, de fato, muita consistência em estudo, em melhorar a comunicação, ter posicionamento e ter um aprendizado constante. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí embaixo, por favor, comenta, me fala a sua opinião, vamos trocar uma ideia, vamos trocar experiências, tá? Porque às vezes eu posso estar trazendo algo aqui para vocês que não é da sua vivência, então comenta aí embaixo o que você acha, quais são as informações relevantes que você levou desse vídeo. Eu tô pensando em fazer mais vídeos assim, né? Sentar aqui só simplesmente conversar com vocês, mostrar um pouco dos bastidores, dos processos que eu fiz, qual é a minha rotina, a minha vida, etc. Então deixa aí nos comentários se você gostou desse modelo de vídeo, o que você acha. E é isso, rapaziada. Valeu, fui, até a próxima.